Olá, agora a gente vai falar um pouco de integrais de funções de duas variáveis, né? De mais de uma variável. Elas funcionam de maneira bastante semelhante às integrais de funções de uma variável, tá? Claro, com aquele detalhe de que primeiro a gente vai integrar em relação a uma variável e depois em relação a outra. Como acontecia com as derivadas, que primeiro a gente trabalhava com uma, depois a gente trabalhava com as outras, ok? Então, aqui, ó, vamos lá. De modo semelhante às integrais de função de uma variável real, que nos permitem calcular áreas abaixo de curvas de funções, as integrais de funções de duas variáveis reais também nos auxiliam em cálculos aplicados. Mas, ao invés de áreas, elas nos permitem encontrar volumes. Considere uma função f de duas variáveis definida em um retângulo fechado R, né? R é o intervalo fechado intervalo fechado AB cartesiano, intervalo fechado CD, né, um retângulo. E f de x, y maior que zero, a gente vai supor. O objetivo é encontrar o volume do sólido limitado pelo plano x e y, pelo gráfico de f de x e y e pelas paredes do retângulo R, né? Então, algo assim, ó. Nós temos aqui o gráfico da função, né, aqui em cima, o retângulo R aqui embaixo, as paredes aqui, né? A gente não consegue, para dar uma ideia para vocês o que é que a gente vai resolver com integrais de função de duas variáveis. O cálculo de áreas e integrais de uma variável é feito com auxílio de diversos retângulos inscritos sobre a curva, como nós vimos na aula complementar. Na integral de duas variáveis, o cálculo do volume será feito através da aproximação do volume de vários paralelepípedos inscritos sobre a curva. Então, o que vai acontecer? Ó? Ao invés de retângulos, eu vou colocar pequenos paralelepípedos sobre a curva. Quanto mais paralelepípedos eu colocar, mais próximo do volume real eu vou ficar. Veja nas imagens ao lado a ideia de como funcionam as integrais duplas, né? Quanto mais paralelepípedos colocarmos sobre a curva, mais próxima será a aproximação do volume. Seja ΔA, né, a área da base de cada um desses retângulozinhos, né? De cada um dos paralelepípedozinhos vai ter uma base que é o retângulozinho. E f de x, j, y e j altura, né? O valor aplicado em determinados pontos dentro do retângulo que a gente vai escolher. A integral dupla é formalmente definida como limite, né, de f de x dx sobre o retângulo. Ali, ela é, quando eu fizer o número de retângulos tender para o infinito, eu vou me aproximar do valor do volume. É notadamente difícil calcular integrais de funções utilizando a definição. Sejam funções de uma variável, função de duas variáveis, de três variáveis. A definição de integral, a definição formal, através do limite e a aproximação, ela é bastante complicada, bastante chata e demonta um trabalho enorme para a gente poder utilizar. Então, a gente acaba usando técnicas de integração que foram desenvolvidas pelos matemáticos a fim de que a gente possa dispensar as integrais de Riemann, né? Ou seja, as integrais por definição. Supõe que f seja uma função de duas variáveis reais contínua no retângulo R. Usaremos a notação integral de c até d de f de x, y, dy, significando que x é mantido fixo e f de x e y é integrada com relação a y, dy igual a c até y igual a d. Como a integral de c até d de f de x, y, dy é um número que dependerá de x, a gente vai definir a área em relação a x sendo a integral de c até d de f de x, y, dy. Agora, integrando a função a de a até b com relação a x, a gente vai obter o quê? Né? Então, eu troquei aqui, ó, o A por aquilo que ele é, por ali em cima,
tá? E esse processo é conhecido como integral iterada, tá? Que é o processo para calcular a integral de duas variáveis. Vejam que aqui a gente está trabalhando com integrais definidas, tá? Integrais indefinidas vai ser assunto para a próxima semana. Por enquanto, integral definida. Observe que trabalhamos de dentro para fora. Então, ó, aqui eu integro primeiro em relação a y, aplico, depois o resultado eu integro em relação a x. Tá? A ordem de integração ela pode ser invertida. Bem? Teorema de Fubini. Se f for contínua no retângulo R, AB, cartesiano CD, então, aqui, ó, o que ele está dizendo para nós esse teorema? Que a gente pode inverter a ordem de integração. Posso integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x, ou primeiro em relação a x e depois em relação a y. Atenção, principalmente nas integrais definidas, que é o caso das que nós vamos trabalhar essa semana. Se eu inverter a ordem de integração, eu preciso trocar os extremos aqui também. Eles devem obedecer a ordem com a qual eu vou integrar. Tá? Continuam valendo sobre cada uma das integrais separadamente, né, em cada etapa do processo, as propriedades e técnicas utilizadas no cálculo de integrais de uma variável real. Bem? Então, vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Calcular o valor das integrais. Ó. Aqui eu estou com a mesma integral na A e na B, só que em ordem de integração diferente. Primeiro, na letra A eu vou integrar em relação a y e depois em relação a x. E na letra B eu vou fazer o processo contrário e nós vamos ver que vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Então, para a letra A, eu vou resolver primeiro essa integral aqui dentro. Eu vou resolver essa integral aqui primeiro. Quando eu fizer isso, x é constante, tá bem? Então, a integral de 1 até 2 de x ao quadrado y dy. Isso aqui eu vou fazer isso aqui, ó. X ao quadrado é constante. Integral de 1 até 2 de y dy. Então, vai ser x ao quadrado vezes a integral de y vai ser y ao quadrado sobre 2, tá? Regra da potência, aplicado de 1 até 2. Por que que eu preciso aplicar? Integral definida. Então, aqui eu vou ter o quê? X ao quadrado vezes. Aplico no de cima, teorema fundamental do cálculo, né? 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai ficar x ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 4 dividido por 2, 2, menos 1 meio. Então, é x ao quadrado vezes 3 meios, ou seja, 3x ao quadrado sobre 2, ok? Agora, continuando, o que que eu vou fazer? Tá? A integral de 0 a 3 da integral de 1 a 2 de x ao quadrado y dy dx, ela vai ser o quê? A integral de 0 a 3. Essa parte aqui de dentro nós resolvemos. Ficou 3x ao quadrado sobre 2 dx, ok? Isso aqui vai ficar 3 meios da integral de 0 a 3, x ao quadrado dx. Então, fica 3 meios vezes a integral de
x ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a 3. Fica 3/2 vezes 3 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3. Ok? Vai ficar 3/2 vezes 3 ao cubo, 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 é 9. 3/2 vezes 9. 3 vezes 9, 27 meios. Esse é o valor da integral, calculada na ordem estabelecida pela letra A, tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa para a letra B. A letra B, eu vou ter, então, agora a integral de 1 a 2, a integral de 0 a 3, x ao quadrado y, dx, dy, tá bem? Então, o que que nós vamos fazer agora? Agora, eu vou olhar para isso aqui e vou resolver isso aqui primeiro, tá bom? Então, a integral de 0 a 3, de x ao quadrado y, dx. Quando eu tô resolvendo isso aqui, y é constante, então eu vou puxar ele fora. Y vezes a integral de 0 a 3, de x ao quadrado dx. Ok? Então, fica y vezes a integral. Eu já posso resolver a integral. Vezes x ao cubo sobre 3, aplicado de 0 a 3. Vai ficar y vezes 3 ao cubo sobre 3, menos 0 ao cubo sobre 3, tá? Que vai ficar igual a y vezes 3 ao cubo, 27, dividido por 3, 3 menos 0, que é 3 ao cubo, 27 dividido por 3 é 9, desculpem, 9y, ok? Agora, eu volto para calcular a integral inteira. Então, eu vou ficar com a integral de 1 até 2, da integral de 0 a 3, de x ao quadrado y dx dy, vai ser a integral de 1 até 3. Essa integral de dentro nós resolvemos e encontramos que é 3y dy, ok? Então, vai ser 3 vezes a integral de 1 até 2, que tá errado, de y dy. Vai ficar 3 vezes y ao quadrado sobre 2, aplicado de 1 a 2. Fica 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2, menos 1 ao quadrado sobre 2. Quer ver? 3 vezes 3/2, que é igual a 27 meios. Então, aqui vocês podem ver que realmente a ordem que a gente usa para integrar não importa, ok? Isso vai depender, claro, da ordem de preferência de cada um, da função. Às vezes fica mais fácil integrar uma, depois integrar outra, também isso é indiferente. Segundo exemplo, calcular a integral dupla sobre o retângulo R de x ao cubo menos 3y ao quadrado com, tá, o retângulo de
0 a 2 e 1 e 2, tá? Aqui é para x e aqui é para y, sempre. Então, essa integral ali vai ser a integral de 0 a 2 da integral de 1 a 2 de x menos 3y ao quadrado dy dx. Eu vou escolher integrar nessa ordem. Pode integrar na ordem contrária? Pode, não tem problema nenhum, tá bem? Então, agora eu vou pegar essa integral aqui e vou resolver ela primeiro, ok? Então, aqui eu vou ter o quê? A integral de 1 até 2 de x menos 3y ao quadrado dy. Lembrando que agora x é constante. Então, o que eu posso fazer? Isso aqui é integral de 1 até 2 de x dy menos 3 vezes a integral de 1 até 2. Deixar esse 3 dentro. Integral de 1 até 2 de 3y ao quadrado dy, tá bom? Então, agora eu vou ter o quê? Integral de constante é a constante vezes y, então, fica xy aplicado de 1 até 2, menos y ao cubo. Se você derivar y ao cubo, dá exatamente 3y ao quadrado, aplicado de 1 até 2. Então, o que eu vou ter aqui, ó? X vezes 2 menos x vezes 1 menos y ao cubo aplicado de 1 a 2. Então, 2 ao cubo menos 1 ao cubo. Vai ficar 2x menos x menos 2 ao cubo 8, 1 ao cubo 1, 8 menos 1, 7. Então, aqui eu fico com x menos 7. Ok? Então, vamos agora para a resolução da integral inteira. Então, continuando. Aqui nós vamos ter o quê? A integral de 0 a 2 da integral de 1 a 2 de x menos 3y ao quadrado dy dx. Isso aqui vai ser igual ao quê? Lembrando aqui, ó, que essa parte aqui nós já resolvemos. Isso aqui vale x menos 7. Então, eu vou fazer essa troca agora aqui. Vai ficar a integral de 0 até 2 de x menos 7 dx. Então, fica a integral de 0 a 2 de x dx menos a integral de 0 a 2 de 7 dx. Integral de x, x ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 a 2, menos integral de 7, 7x, aplicado de 0 a 2. E aqui, então, eu vou ter o quê? 2 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao quadrado sobre 2, menos 7 vezes 2, menos 7 vezes 0. Então, eu vou ficar com
4 meios menos 14. 4 meios é 2, menos 14. 2 menos 14, menos 12. Ok? Resolvido. Continuando, terceiro exemplo. Calcular a integral sobre o retângulo R de y seno de xy dA, tá? Com R igual a xy que pertence aos reais, tal que 1 menor que x menor que 2 e 0 menor que y menor que π. Atenção, pessoal. Nessa aqui, ó, se vocês olharem, vocês têm y vezes, o sistema de multiplicação não é uma soma, tá? Então, como aqui nós temos apenas um x dentro, eu vou optar por integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y. Então, eu vou resolver essa integral aqui, ó. A integral, eu vou integrar por último com relação a y, então, de 0 a π, tá aqui, tá bom? Da integral de 1 a 2 de y seno de xy dx dy, ok? Então, o que eu vou resolver primeiro agora aqui, ó? Essa integral aqui eu vou resolver primeiro, ok? Então, vamos resolver ela aqui. A integral de 1 a 2 de y seno de xy dx é igual a y vezes a integral de 1 a 2. Lembrando que eu estou integrando em relação a x, então y é constante. De seno de xy dx. Então, isso aqui vai ficar y vezes menos cosseno de xy sobre y, tá? Aplicado de 1 até 2 para o x, ok? Olhem aqui o que eu vou poder fazer, tá bem, pessoal? Bom, tchau, tá? Então, fica menos cosseno de xy aplicado de 1 até 2. Então, fica menos cosseno de 2y menos cosseno de y, tá bem? Ok, então, cosseno de y menos cosseno de 2y, ok? Então, agora a gente vai partir para resolver a equação inteira. Novamente. Isso aqui nós já resolvemos, que é cosseno de y menos cosseno de 2y. Então, eu vou fazer a troca. Ficar com a integral de 0 a π de cosseno de y menos cosseno de 2y dy. Vou separar integral de 0 a π cosseno de y dy menos a integral
de cosseno de 2y dy. Integral imediata nos dois, ok? Então, fica seno de y aplicado de 0 a π menos cosseno, menos seno de 2y sobre 2 aplicado de 0 a π, tá bem? Então, aqui fica seno de π menos seno de 0 menos seno de 2π sobre 2 menos seno de 2 vezes 0 sobre 2. Então, fica 0 menos 0 menos 0 menos 0, que resulta em 0. Na prática, nesse caso aqui, o volume se anula, né? Você vai ter parte positiva, parte negativa, e ele se anula, tá bem?